Barracas, construções ilegais e tensão com a polícia. Concentraram-se junto às casas para impedir a entrada da polícia. Não, isso não pode ser! Isso não pode ser! Calorosas saudações e em tópicos mais sensíveis, como é habitual, não entramos com a típica piada humorística para pedir like e subscrição. Podem pôr eu agradeço, mas não entramos com a típica piada porque estão a existir demolições de casas ilegais em Loures, no bairro do Talude, que estão a fazer com que várias pessoas fiquem sem habitação. Muitos destes casos são, ou alguns dos casos, no caso, são de pessoas imigrantes, algumas delas em situação ilegal. Portanto, vamos fazer aqui uma vistoria mediática ao que se está a passar, até porque estas demolições já não são a primeira vez que acontecem. Portanto, sem mais demoras, vamos fazer aqui um apanhado geral. Certo, Tiago, aquilo que nos mostras é o resultado do avanço das máquinas que aconteceu ao fim da manhã, depois de horas de bastante tensão neste bairro do Talude, em Loures. Vamos ver esses momentos. Ao fim da manhã, as máquinas avançaram no bairro do Talude e assim ruía a primeira das 65 casas com ordem de demolição dada pela Câmara de Loures. De nada valeram as tentativas dos moradores. Alguns concentraram-se junto às casas para impedir a entrada da polícia. Não, isso não pode ser! Isso não pode ser! Outros deitaram-se à frente das máquinas para bloquear a passagem. Você vai ter que matar a pessoa! Não sai aqui! Dezenas de homens, mulheres e crianças com uma só pergunta. Sem saberem para onde ir, receiam juntar-se às dezenas de moradores neste bairro de Loures, que ainda há 2 semanas ficaram sem as casas, também elas demolidas por ordem da autarquia. Muitas dessas famílias acabaram a dormir na rua. Antes de prosseguirmos, vários pontos aqui. Em primeiro lugar, estas casas, todas elas, são ilegais, portanto são barracas, enfim, o que lhe quiserem chamar, são ilegais e, portanto, não podem estar ali. Compreendo, no entanto, que seja uma situação sempre sensível, porque estamos a falar de pessoas que irão ficar sem casa, porque pelos vistos, e o que está a ser noticiado, e também já indicado previamente, é que não há propriamente uma solução direta, embora a Câmara Municipal venha a dizer que vai acompanhar a circunstância e afins. Agora é assim, se me perguntarem, eu sou contra as habitações ilegais, claro, e isto nunca deveria ter acontecido. Mais especialmente quando falamos de casos em que pessoas entraram aqui ilegalmente e, portanto, isso numa primeira instância nunca deveria ter acontecido, porque acaba por ser a exemplificação, no pior dos cenários, do porquê de a imigração ter sido regulada, ou ter que ser regulada no caso. Nós já vimos algumas reportagens aqui no primeiro canal, neste é o segundo, mas no primeiro canal, sobre este bairro do Talude e outros em questão. E o que tem acontecido sucessivamente, principalmente aqui em algumas zonas de Loures, mas principalmente neste bairro, é que as construções ilegais são demolidas, passado 2 dias as pessoas em questão voltam a construí-las e, portanto, não há aqui propriamente uma solução perentória. Parece soluções temporárias que me parecem às vezes um pouco eleitoralistas só para gerar mediatismo, porque as eleições autárquicas estão aí à porta daqui a 2 ou 3 meses, mas na verdade o problema não se resolve, nem do ponto de vista político autárquico, nem do ponto de vista das pessoas que estão aqui. Porque é uma situação sensível. Por mais que, reparem, eu gosto de separar as coisas. Humanamente falando, eu não gosto de ninguém ver alguém a ficar na rua, eu não gosto disso, não é? Agora a questão é, eu não posso admitir que uma pessoa, não são todos os casos aqui, mas são vários, porque também já foram noticiados até por pessoas que moram aqui, entre aqui ilegalmente, estabeleça habitações ilegais, porque isso era uma coisa do passado. Eu não sou muito velho, eu tenho 26 anos, e eu lembro-me quando era mais novo, ser criança, e eu cresci em Loures, e eu lembro-me disto ser um problema na altura, mas que estava a ser erradicado gradualmente, paulatinamente, ou seja, as barracas, as construções ilegais estavam a ser erradicadas na altura. Agora, pelos vistos, 20 e tal anos depois, está a regressar e está a regressar em peso, até porque estas demolições não aconteceram apenas nos bairros de Loures, no Talude, aconteceram também em partes da Amadora. Portanto, ou há uma solução para isto,
a vários níveis, quer a nível de controle fronteiriço, quando se justifica esses casos, quer a nível de controle, a nível da habitação ilegal ser construída e uma decisão perentória, ou então isto vai continuar a aumentar. Isto vai continuar a aumentar. Não sei se a decisão foi eleitoralismo político ou não, enfim, há aqui uns modelos legais importantes a deter. Tecnicamente, a Câmara Municipal pode efetuar estas demolições por ordem judicial, ou seja, o Tribunal tem que dar essa ordem. Contudo, a Câmara Municipal de Loures resguarda-se na questão do trabalho administrativo da Câmara e etc. Portanto, há aqui um compasso de bate-boca entre duas instituições diferentes. No final do dia, acho que é importante que isto seja resolvido a vários níveis, como eu mencionei, e que não se volte a repetir, porque isto acaba por criar mais miséria. Tudo isto é mau, não sei se estão a perceber. É mau as entradas ilegais, é mau as casas ilegais, é mau de um ponto de vista humano as pessoas ficarem sem habitação, a viver na rua. Eu não gosto de ver isto, nem ninguém gosta. Espero eu, não é? Acho que ninguém gosta, espero que não é? É uma questão de humanismo. E, portanto, parece-me que não se resolve. Portanto, o problema já vem de trás. Isto aqui parece-me quase em muitas situações, não todas, mas parece-me já quase como é que eu vos hei de dizer? É tapar as coisas não com cola, mas com cuspo. Mães que saem de casa 4 da manhã para trabalhar, vivem aqui, cuidam aqui da sua família, seus filhos são criados aqui, não é? E a Câmara, demolindo a habitação dessas famílias, não está a encontrar solução. Está muito, mas sim, a criar mais um problema social que é ter sem-abrigos. Está a vir de marchar isso agora. Nós não podemos aceitar. Ou eles têm que organizar, só fazer uma reunião com as pessoas, vir conversar com as pessoas, como é devido. Depois arranjar um sítio para pôr as pessoas. Se eles não têm lugar para pôr as pessoas, deixa a pessoa aqui, até a pessoa se organizar, dá a pessoa um tempo. Mas eu aqui tenho que colocar uma questão. Eu não sei se estes dois senhores são estrangeiros ou não. Não faço ideia. Não faço ideia. Talvez sejam. O sotaque parece-me ser das ex-colónias. Mas, enfim, não vou fazer essa assunção. Não sei qual é a realidade. Mas sei que neste bairro há muitas pessoas que vieram das ex-colónias, mais recentemente, nos últimos anos. E a minha questão é, o Estado português não tem a obrigatoriedade de arranjar uma casa diretamente para as pessoas. A pergunta que se tem que colocar aqui é, no caso, que eu não sei aqui em específico, nem sequer posso fazer essa questão a estas pessoas, estou a colocar de forma genérica, porque sei que há vários casos aqui que sim. Mas a questão que se coloca é, se não havia capacidade, ou conhecimento, ou organização, no caso, para a aquisição de um imóvel legalmente estabelecido em Portugal, como é que foi possível sequer vir para Portugal? E é uma questão que se tem que fazer, não é? Portanto, não me parece legítimo do ponto de vista autárquico, legal e até de justiça social, oferecer-se habitações a quem tinha construído habitações ilegais e, no caso, talvez quem tenha entrado ilegal, que aqui não sei, não vou fazer essa assunção para estas pessoas, mas sei que nestes casos há casos assim. E isso tem que ser levantado, não é? Essa questão. Portanto, não me parece a melhor abordagem e não creio que as câmaras municipais devam funcionar assim, porque senão o modelo do Estado Social vai pelo cano abaixo. Isto não pode funcionar desta forma, lamento imenso, não pode ser assim, senão é uma rebaldaria total. Isto acaba por ser uma rebaldaria também, mas a solução apresentada, ou o que é dito aqui, acaba por ser uma igual rebaldaria que não vai resolver absolutamente nada e até, na minha opinião, acaba por incrementar o problema porque é quase um incentivo às construções ilegais. Portanto, volto a frisar, o problema já vem de antes. O problema já vem de antes. E não é novo. Atenção, isto está-se a intensificar. Vamos prosseguir. A Câmara de Loures justifica as demolições com a política contra as construções ilegais que têm crescido nos últimos anos e, ao contrário do que afirmam os moradores, garante estar disponível para ajudar a que encontrem novas soluções de habitação. Também na Amadora, a Câmara deu ordem para a demolição de mais de uma dezena de casas, um processo mais pacífico do que em Loures. A maioria dos moradores já tinha saído quando as máquinas começaram a operar. Eu sou-vos honesto, isto cheira-me um bocado a eleitoralismo pré-eleições autárquicas, tendo em conta que vamos a eleições daqui a 2-3 meses, porque em muitos casos o que acontece é que as barracas, as casas ilegais, são demolidas, mas passado uma semana as pessoas voltam a essas construções ilegais. Portanto, há aqui, os fenómenos sociais são complexos e, portanto, têm várias margens de análise, se quiserem, vários ângulos de análise.
Isto é e partindo do pressuposto que ninguém quer que Portugal se torne um país dentro da Europa que tenha barracas. Isso é um problema que supostamente estaria ultrapassado e não queremos que volte. Esse é o primeiro. O segundo é perceber porque é que isto está a acontecer, ok? E aí algumas causas possíveis. Imigração ilegal é um deles, certo? Mas não explica tudo. Há mais. Portanto, identificar as causas, ok? E não é só uma, são várias. E em terceiro lugar, a responsabilização política. Porque isto não acontece, o Deus dará. Não acontece só por obra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece por questões políticas, administrativas, enfim, o que quiserem. Portanto, estes 3 pontos parecem-me importantes. Perceber a questão humanista no meio da coisa, perceber a raiz do problema ou as raízes, porque tem várias fontes de problemas, e identificar as questões políticas por detrás disto tudo. Porque é inadmissível, desculpem lá. E também não me parece que a solução aqui apresentada de demolir, certo, ok, diretamente falando, ok, demole-se as casas, eu não quero as casas ilegais, mas a questão é, vai haver as demolições, mas agora temos sem-abrigos. Não sei se percebe. Portanto, o que eu estou a dizer é, o problema já nem vem aqui, o problema vem de trás, daí eu dizer que temos que perceber as raízes dos problemas, porque se eu não cortar o mal pela raiz, não é? O problema não se resolve, só se resolve parte dele e até se pode incrementar mais, porque agora, em vez de haver barracas, há sem-abrigos. E entre as barracas e os sem-abrigos, em termos de qualidade de vida, como devem imaginar, não é? São condições desumanas, quer uma, quer outra. Enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, que soluções aplicariam, deixem o vosso parecer aí em baixo. Ficamos por aqui, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.